Olá! Quero te lembrar que hoje ainda tem reprise do programa Consultório de Família, às 21 horas. E o programa de hoje causou bastante repercussão, foi bem interessante ver, porque a gente tem um termômetro para ver o quanto as pessoas têm interesse no assunto, o quanto elas compartilham, o quanto elas replicam o convite para acompanhar o programa. E todas as vezes que nós falamos de relacionamento e casamento, é a pauta que mais gera nas pessoas a curiosidade ou a participação e que demonstra também uma grande necessidade para o tema proposto na aplicação prática da vida das pessoas. E hoje, se a gente pode falar de crise, além de crise financeira, crise no país, crise de ordens diferentes, há uma crise muito grande instalada na família de muita gente, no casamento de muita gente e especialmente uma crise instalada dentro da gente. E por isso repercute nos relacionamentos, é que as pessoas estão cada vez mais complicadas, cada vez mais os sentimentos, a experiência de cada um se torna mais sozinha, mais solitária, mais independente dos outros, mas ao mesmo tempo mais codependente de um adoecimento geral que se instala na vida humana. E nós temos muito adoecimento mental, nós temos um enfraquecimento moral muito forte, nós temos um enfraquecimento da ordem psíquica muito grave, nós temos enfraquecimento da fé, nós temos uma ordem posta à prova neste momento no que diz respeito a hierarquias, instituições, ideologias, verdades, o que nós já lidamos com a pós-modernidade, tudo é relativo, enfim, o mundo passa por uma crise. Eu não digo que ele passa, eu digo que ele está numa crise, e segundo o que diz a palavra de Deus, a tendência é que isso se estenda e o mundo não me diz, não me dá sinais de que vai ficar melhor, especialmente se olharmos pela palavra de Deus, a não ser no ponto que diz, quando disserem paz, 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 então definitivamente virá o fim e vamos aguardar para que nós tenhamos entendimento para isso, para com discernimento termos um olhar crítico do lugar onde nós estamos na história, do lugar em que a história se encontra diante do desenrolar da história do nosso Deus e Criador, que prometeu que voltaria desde que Jesus veio a primeira vez, e ele sobe aos céus dizendo que vem e ele volta para buscar os seus, porque ele disse que onde ele estiver, quer que nós estejamos com ele. Nós quem? Os que creem nele, os que creem nos seus sacrifícios, que confiam nele exclusivamente como Senhor e Salvador, como a única ponte entre nós e o céu, somente Jesus Cristo. E uma vida ligada a Ele, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de reconhecimento de quem nós somos, e não tem nada de bom em nós, não há nada em nós que possa dar primazia ou lugar ou senha para entrarmos no céu. Nós só temos a Jesus Cristo por nós, e um coração entregue, um coração dependente, uma experiência de recolhimento à nossa insignificância para dar lugar a quem é Deus em nós e o que Ele faz por nós, um lugar de quebrantamento, um lugar de arrependimento. E hoje no programa nós falamos sobre casamento, como eu disse, te convido a acompanhar logo mais à noite às 21 horas, a também se inscrever no nosso canal no YouTube e ali poder ter acesso aos programas passados e compartilhar e assistir mais de uma vez. Eu costumo dizer que é um programa extremamente terapêutico e tem ajudado a muita gente a tomar decisões importantes. Bom, mas é isso, cuide do seu casamento, cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde mental e espiritual. E está em voga falarmos muito da vida dos outros, mas é bom darmos uma olhadinha para nós. E isso é estritamente necessário, sempre foi, cada vez mais se torna realidade. Como está o seu casamento? Quando você olha para o seu casamento, para a sua realidade matrimonial, conjugal, você diz que a responsabilidade de o casamento não estar bem é do outro, você tende a ver que o outro é quem tem defeitos e que não colabora para o seu casamento.
E se nós fizermos o exercício de também olharmos para nós, não significa tirar os olhos e negar o que o outro faz. Se faz e me incomoda, se faz e não me ajuda, pelo contrário, em vez de ajuntar, espalha, eu sou inteligente o suficiente para saber o que o outro está fazendo que não colabora para que o nosso casamento se mantenha vivo. Mas se a gente fica só neste lugar de ver o que o outro está fazendo de modo que me atinge diretamente e eu não participo desse campo de observação, me colocando também como alguém que deva ser agente de mudanças, como também agente que participa dos problemas, então vai ficar mais difícil, porque a tendência vai que me leve a uma vitimização, a uma prostração diante de uma pessoa que não me corresponde, e é uma série de coisas que vem junto, como a deterioração desse relacionamento, a minha falta de desejo de continuar nele, porque não é sã ou não é são e imaginar que nós vamos ter força para continuarmos numa relação que só nos faz mal. Mas todas as vezes que nós vamos propor a alguém a fazer o exercício de se ver nesse lugar, meio que como dando um passo para trás e olhando para si mesmo, atuando nesse universo, normalmente, se é uma pessoa que tem boa vontade, se é uma pessoa que tem interesse que de fato as coisas deem certo, ou que esteja de fato interessada em dar o seu suor para que as coisas mudem, normalmente isso vai acontecer positivamente. Normalmente, eu digo. Vou dizer normalmente ou geralmente para não dar a ideia de que sempre vai ser assim, porque nesse universo dos relacionamentos, eu já disse, voltarei a dizer tantas outras vezes para que alguém tome consciência disso. Nós estamos falando de relacionamentos no universo de pessoas que cabe dizer a pessoas de toda a ordem, da ordem dos que estão felizes, da ordem dos que estão infelizes, da ordem dos que nem sabem que são felizes nem infelizes, da ordem dos que são pessoas que não têm conhecimento suficiente para pensar o seu relacionamento e os seus sentimentos. Nós vamos lidar com pessoas que têm transtornos, adoecimento mental e que estão aí casadas, se relacionando e causando uma série de problemas para elas mesmas e para as pessoas à sua volta, para sua família, para o seu cônjuge. São pessoas que têm transtornos psiquiátricos e que muitas vezes não foram diagnosticados. Quando há uma ideia de diagnóstico, estas pessoas também tendem a negar, a se eximir de um tratamento, e estas pessoas estão aí, infligindo sofrimento para sua família e elas mesmas sofrendo também. Se alguém que está aqui comigo agora, por acaso desconfiar que precisa de uma ajuda psiquiátrica, por favor o faça. É como se você tivesse um problema cardíaco e você procuraria um cardiologista. E aí você teria anos de vida no cuidado médico, no tratamento, para que você tenha um prognóstico bom. Assim, nas questões da ordem da psique, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um terapeuta, por favor, não se negue a isso. Isso vai dar a você diagnóstico, mas também prognóstico de uma vida muito melhor para você mesmo e para sua família. Então, vamos tomar essa consciência. Também é preciso considerar que há pessoas nesse universo em que nós todos estamos e a gente precisa se encontrar nele. Quem somos nós? Nós contribuímos para o sucesso ou para o fracasso das relações? Somos nós agentes de mudanças positivas ou agentes de mudanças para persistir e ainda aumentar, avolumar os problemas? Em que ordem estamos? Temos que também que avaliar dentro desses transtornos, nós vamos encontrar pessoas com transtornos tão graves que de fato elas nem se permitem serem descobertas como doentes e precisando de ajuda. Há os que são narcisistas e é muito difícil lidar com um narcisista, absolutamente complicado lidar com uma pessoa que é narcisista porque ela também torna-se uma pessoa atraente de alguma forma que deixa as pessoas confusas, dali caminhando para uma psicopatia, que é uma outra esfera desses transtornos, grave, muito grave, e
estudos que dizem que ao longo da vida, normalmente alguém vai encontrar-se, deparar-se com pelo menos 5 psicopatas ao longo de toda uma vida, né, em uma média. Então, tem gente que é manipuladora, tem gente que é cruel, tem gente que manipula numa fala doce, num sorriso fácil, granjeia amigos, amizades e sentimentos e afetos e atrai para si suspiros, mas é um lobo vestido de cordeiro. Então a gente precisa estar cada vez mais afinado com Deus, com o Espírito de Deus, ter sabedoria para lidar com essas questões e irmos fugindo dos lobos, o que não é fácil, né? Mas num universo mais geralzão, vamos avaliar que nós estamos nos relacionando ou crer que estamos nos relacionando com pessoas dentro desse padrão de normalidade que sabemos não existe ninguém normal, mas eu digo assim, num padrão em que seja mais, como é que eu posso dizer, que seja possível lidar olho no olho, abrir o coração, buscar ajuda e, enfim, sair das crises, superar crises, recomeçar, fazer de novo e ver casamentos restaurados, gente transformada, coração iluminado pela presença de Deus. Então, não sei qual é a sua questão especificamente, nós vamos fazer meio que parte 2 na semana que vem no consultório de família, porque a gente precisa conversar muito mais. Hoje nós falamos sobre questões como, por exemplo, a culpa é sempre do outro quando há traição? Por que a culpa é sempre do outro? O cara traiu porque a culpa é da mulher. Poxa, quer dizer, e a responsabilidade de cada indivíduo, de homem e mulher? Às vezes, realmente, nós deixamos brechas para que o outro, para facilitar a queda do outro. Mas se o outro faz escolhas, ele precisa admitir que essas escolhas são dele, os resultados são deles, e mesmo que o seu cônjuge tenha propiciado uma facilidade, a decisão foi do indivíduo, a falha foi dele, a falta na estrutura, na fortaleza do seu caráter é do outro. Então a gente não pode assumir aquilo que não é nosso. Num casamento, os dois têm responsabilidades, mas em decisões contundentes como aquela que deva ser tomada a respeito da fidelidade, do compromisso, por exemplo, eu não posso deixar na mão do outro. Eu não posso terceirizar para ninguém. Mas enfim, falamos disso e outras cositas mais. E eu vou ficando por aqui. Eu embarco daqui a pouco, logo mais umas 11h30 da noite, eu embarco para Califórnia e ficarei ali de quarta a sábado pregando na igreja de Chino, perto de Loma Linda, por ali. Já estive lá no ano passado, fiz lindos amigos e volto agora. Se você tem alguém aí que está ali por perto, compartilha e vai lá ficar com a gente. Vamos compartilhar a palavra de Deus e aprendermos juntos. Que Deus os abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Luana, um abraço para você. Quando eu vou à Vila Velha, quem sabe, vamos combinar, não é? Convite, eu lembro que chegou algum convite, mas os convites chegam e eu não tenho tempo ou condição de atender. Toda vida que eu assisto você, eu me sinto melhor. Que lindo. Um beijo para você, Ana. Que bom que eu te faço bem. Eu vou deixar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, tá bem? Eu vou salvar aqui essa live, vou colocar no YouTube, porque eu confesso para vocês que eu gosto mais de falar aqui do que lá. Eu não sou um youtuber para fazer vídeos bonitinhos e postar lá, mas meu interesse é que quem assista possa pensar em alguma coisa. A Adriana disse que as minhas palestras ajudou bastante e ainda continua ajudando. Que bom, graças a Deus. Quem mais? Quem mais está por aqui? Eu amo tanto sua conversa. Queria ser minha vizinha amiga. Minhas vizinhas quase não me veem. É muito difícil ser minha vizinha. Eu viajo tanto, eu me comprometo tanto com outras atividades e muitas vezes eu fico realmente assim muito dentro de casa. Eu amo ficar dentro de casa e aí acabo me relacionando pouco com os meus vizinhos, que eu tenho o maior carinho, com as minhas amigas vizinhas.
Vou indo, tá, meus amores? Delícia falar com vocês sempre. Me mandem perguntas inbox, se for o caso, e a gente se vê. Beijo. Ah, deixa eu lembrar você. Já pediu o seu livro? Um Amor Sem Fim. É um livro para solteiros e casados. É um livro que você vai estudar. É um livro que você vai ser chamado a verificar os seus relacionamentos. Eu tenho certeza para você que vai ser de grande valia para tomada de decisões, para mudanças no seu casamento, nos seus relacionamentos. Acesse lá redeassim.com, redeassim.com, e eu mando dedicado para você, tá bem? Um beijo, agora eu vou.